Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. O tempo passa tão rapidamente. Estamos caminhando para finalizar mais um ano civil. Estamos também para começar um novo ano litúrgico. Vamos já nos preparar, abrindo o coração para o tempo do advento que daqui a pouco vamos começar a viver. Para que, vivido cada tempo, com a graça e no amor de Deus, nós possamos crescer nesta fé bonita que temos de sermos cristãos. Lembrando que o cristianismo, nossa fé, dá grande importância ao tempo que temos para viver. O tempo tem grande importância por isso para nós. Lembremos-nos sempre que a encarnação de Jesus ocorre na plenitude dos tempos. É no tempo que ocorre a obra da salvação e a obra da criação. A verdade que Deus confiou a cada um de nós a respeito de si mesmo e da nossa vida insere-se no tempo e na história. O que somos, irmãos e irmãs, foi pronunciado e dado no mistério da encarnação de Jesus Cristo, Deus que entra no tempo assumindo a nossa condição. Por isso, somos povo de Deus que caminha na história, um caminho que temos que percorrer e escrever esta história como história de salvação, seguindo os passos de Jesus Cristo. É por isso que nós temos que proclamar a palavra e escutar a palavra diariamente e assumi-la no fundo do nosso coração para que ela nos fecunde. Vamos acolher com amor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Amado irmão, amada irmã, o Senhor conhece a nossa condição frágil, embora honrosa, de discípulos e discípulas de Cristo, dele. Por isso ele nos diz palavras para que o nosso coração, escutando, possa se fortalecer e nos fazer capazes de percorrer o caminho nessa condição bonita de discípulos e discípulas, permanecendo de pé e fazendo um caminho que seja de construção de um tempo novo. Por isso ele diz: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, entregues às sinagogas, postos na prisão, levados diante de reis e governadores. Porém, com uma diferença: não por termos praticado crimes, não por sermos desonestos, mas por causa do nome de Jesus. Por causa do nome dele significa, portanto, em razão de uma coerência pelo bem. Pois é verdade, no mundo caminhamos entre o bem e o mal e devemos ser do bem, embora muitas vezes tenhamos que enfrentar as avalanches e as investidas do maligno, mas que nós possamos sempre pensar aquilo que podem fazer contra nós, perseguição, oposição, não seja exatamente porque tenhamos vivido na contramão de o testemunho que devemos dar, mas exatamente porque estamos do lado de Cristo e por causa do seu nome, isto é, por seu jeito, por sua identidade, por sua missão, somos contestados. E é por isso mesmo que nós temos que procurar e compreender que tudo deve ser ocasião de dar testemunho da nossa fé. E ele nos convida por isso. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a vossa própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas
que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. O Senhor diz isso para dizer: quem cultiva diariamente, pela oração, pela escuta da palavra de Deus, pelo silêncio, pela reverência a cada pessoa, a intimidade com Ele, tem uma força interior que o faz ficar de pé, conseguir ir adiante, mesmo em meio a oposições. O segredo para nós, como discípulos, é exatamente este: a intimidade com Ele. Mesmo sendo entregues pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, mesmo sendo ameaçados, mesmo sendo causa e destinatário de ódios, se for por causa do nome dele, isto é, por coerência, por intimidade com Ele, por lutar pelo bem, pela verdade, venceremos. Não perderemos, diz ele, um só fio de cabelo da nossa cabeça. Conta, portanto, permanecer firmes para ganhar a vida. E a nossa firmeza vem exatamente da intimidade com Ele. Não vem apenas de uma sabedoria meramente conceitual, importante, iluminadora, indispensável, mas vem da intimidade cultivada pela experiência da escuta da palavra de Deus e dessa experiência bonita da graça agindo entre nós. Numa homilia atribuída a São Macário, bispo, ele lembra, portanto, o cuidado que nós devemos ter com essa intimidade dentro da nossa casa interior. Se uma casa não for habitada pelo dono, que é Ele, Cristo, ficará sepultada na escuridão, desonra, desprezo, repleta de toda espécie de imundície. Também a alma sem a presença de Deus, que nela jubila com seus anjos, cobre-se com as trevas do pecado, de sentimentos vergonhosos e de completa infâmia. A nossa força vem desta intimidade com Cristo, pela proximidade que devemos cultivar, Ele, centro de nossa vida. O Senhor nos ajude e nós o procuremos de todo o coração para que possamos ficar de pé, firmes, como o Senhor nos recomenda. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira